Fala, galerinha do segundo ano. Então, dando continuidade aí ao assunto que a gente tem visto nas últimas aulas, a gente vai falar de mais uma aplicação do uso do determinante de matrizes, né? Na aula passada a gente associou a regra de Cramer, ou seja, como resolver um sistema de equações, né? De n equações com n variáveis, né? Um sistema n por n, a uma matriz, né? Ao cálculo do determinante de algumas matrizes, né? E aqui não vai ser diferente, a gente vai fazer uma outra aplicação, que é o caso do cálculo, ou melhor, da obtenção da inversa de uma matriz por meio de determinante também. Bom, talvez para alguns aqui isso não seja nenhuma novidade, né? Porque eu vi que alguns já tinham até feito uso desse conceito em algumas resoluções anteriores aí que pedia para calcular a inversa. Só que o mais curioso, né, é que esse uso foi feito antes da gente estudar determinante, né? Mas tudo bem, vamos lá. Correu atrás, conseguiu fazer, tá valendo. Em parte, né? Claro, eu gostaria que cada um fizesse conforme o ritmo que a gente vai ditando aqui. Então não adianta antecipar muito, colocar a carroça na frente dos burros também não é a intenção, tá? Então a gente está trabalhando com a inversão de matrizes, né? E aí com o auxílio da teoria dos determinantes, né? O que a gente tem como afirmação a partir daí, né? A matriz inversa, né, que é representado por a elevado a menos 1, de uma matriz A, que precisa ser quadrada de ordem n, a primeira afirmação é que ela existe se e somente se o determinante da matriz A em questão for diferente de zero, né? Então, primeira coisa, bastante importante, para que uma matriz possua inversa, né, para que a matriz A possua uma inversa, uma A elevado a menos 1, o determinante dessa A não pode ser zero, beleza? Isso acontecendo, aí a gente pode dizer que essa inversa em questão ela é dada pela seguinte expressão. A inversa da matriz A é dada por 1 dividido pelo determinante da matriz A vezes a matriz adjunta de A. E professor, eu não lembro mais o que é a matriz adjunta. Vamos lá, vamos relembrar. Observação. A matriz adjunta de A é a matriz transposta da matriz dos cofatores, né, de A. Eita, complicou. Bom, primeiro, a matriz adjunta é a matriz A barra, que é a matriz dos cofatores, porém transposta. Já vamos falar um pouquinho sobre isso e relembrar para quem não relembra, tá? Não é uma coisa assim, a transposta e a adjunta é aquilo. Não, não é assim, tá? Eu sei que são coisas novas que foram inseridas aí, mas esses termos, hora ou outra, vão surgindo novamente enquanto a gente estiver falando de determinante, tá? Então, eu estou falando da matriz adjunta de A, que é a transposta da matriz dos cofatores de A. Ah, professor, mas eu não lembro mais o que é a matriz dos cofatores de A. A gente vai relembrar aqui nas próximas apresentações, beleza? Bom, pessoal, nós vamos seguir aqui de maneira bastante direta para um exemplo, tá? E aí, com esse exemplo, eu vou relembrando algumas questões ali que a gente já falou, de cofatores, de transposta, de matriz adjunta e tudo mais, né? Bom, então o exemplo ele pede o seguinte, né? Utilize o conceito aí de determinantes, né, para calcular a inversa da matriz A. E a matriz A é essa matriz em questão. Bom, a primeira coisa a ser feita, antes de sair fazendo muitas contas, né, é fazer uma primeira observação, que seria essa matriz A. Possui ou não possui inversa? Nos conceitos anteriores, ali que a gente utilizava sistemas, para chegar nessa conclusão se ela possui ou não possui, se é possível, se o sistema era possível em determinado, se o sistema era impossível, enfim, nós precisávamos resolver o sistema e chegar nessa inconsistência, né? Nós associávamos isso, né? Escrevíamos aqui essa matriz, depois uma matriz A, B, C, D, F, G, H, I, e isso teria que ser igual à matriz de identidade de ordem 3, faríamos as multiplicações das linhas e colunas, chegaríamos a 3 sistemas com 3 variáveis, e aí resolveríamos cada um deles para encontrar as 9 variáveis que a gente teria na matriz inversa de A, e pode ser que no meio do caminho a gente chegasse à conclusão de que não possuía inversa, né?
Agora aqui a gente vai verificar isso de maneira bastante mais simplificada. Bastante simplificada mesmo, né? Para calcular, para verificar se essa matriz possui ou não possui inverso, digamos que a pergunta fosse: essa matriz possui inverso, fosse esse único questionamento que estivesse sendo colocado, bastaria calcular o determinante da matriz A, e como a gente viu na definição anteriormente ali, esse determinante ele precisa ser diferente de zero, e se ele for diferente de zero, essa matriz então possui inversa. Então aqui embaixo já está o cálculo, tá? Que eu já fiz da matriz A em questão, do determinante da matriz A em questão, né? A gente tem aqui o determinante da matriz A é igual a 0 mais 4 menos 3, menos 0, 2 e menos 2, que deu 1, então não deu 0. Professor, eu não lembro como é que você fez essas contas aí para encontrar esses valores. Bom, de maneira bem rápida aqui, tá? Eu gostaria de relembrar algumas coisas, tá? Diagonal principal, lembram? Diagonal principal ainda, 2, 2 e 1. Né? Esse 1 poderia estar repetido aqui se eu repetisse a primeira e a segunda coluna. Então, 2, 0 e 1 deu 0. 2, 2 e 1 deu 4. Né? Menos 1 vezes menos 1 vezes 3 dá menos 3, que veio aqui. Essas são todas as diagonais principais. E aí eu parto então para as diagonais secundárias, que nada mais é do que 1 vezes 0 vezes 3, né? E isso vai dar 0, tá? 1 vezes 2 vezes 1, que dá 2. E por fim, menos 1 vezes 2 vezes 1, que dá menos 2, que está aqui. Somando o que tem aqui dentro, eu tenho 1, né? 4 menos 3, 1. E aqui, somando o que tem aqui dentro, eu tenho 2 menos 2, 0. Portanto, 1 menos 0, que dá 1, beleza? E aí cheguei a que o valor do determinante, então, é 1. Se é 1, é diferente de 0. Se é diferente de 0, essa matriz possui inversa. A partir do momento que a gente entende, ou identifica, melhor dizendo, que a matriz possui inversa, e essa inversa é 1 nesse caso, desculpe, que a matriz possui inversa, porque o determinante da matriz deu 1 e não 0, e aí a gente pode então, né, então iremos aplicar o que foi definido lá na frente, que a matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz A, então aqui depois, no lugar desse determinante da matriz A, vai vir o valor, que no caso é 1, mas por enquanto eu vou escrever dessa forma, determinante da matriz A, lembrando, já foi calculado, vale 1, vem para cá depois, tá? Vezes a matriz adjunta de A. Então aí o nosso próximo passo é buscar calcular essa matriz adjunta de A. Então, beleza? Bom, pessoal, então assim, ó, a adjunta de A é a matriz dos cofatores, né, a barra, transposta, beleza? Ok, então, para eu saber qual que é a barra transposta, eu preciso descobrir qual que é a barra, né, a matriz dos cofatores, ok? Então, a gente vai calcular primeiramente essa tal de a barra aí. Só lembrando rapidamente para vocês, né, quem é essa matriz? Ela é composta pelo azão 1, azão 2, azão 3, né? Lembrando que cada um desses elementos aqui faz referência aos elementos da matriz A. De que forma, professor, é mesmo? Bom, a gente vai ver aí nos próximos slides, mas é aquele menos 1 elevado a i mais j vezes a matriz menor complementar, determinante do menor complementar. O que é menor complementar mesmo? É quando eu estou falando do A11, eu vou tirar a linha 1 e a coluna 1, vai me sobrar uma matriz menorzinha. Lembram disso? Vamos seguindo então. Bom, na ideia do relembrando mesmo, né? Então a matriz, o elemento, melhor dizendo, azão ij, ele é dado por menos 1 elevado a i mais j vezes o menor complementar ij. E professor, o que é isso? Ora, quando eu estiver falando do azão 1, eu estou falando de menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor complementar 1. O que é o menor complementar 1 mesmo? É quando eu tiro a primeira linha e a primeira coluna, me sobra essa matriz aqui, ó, 0, 2, 1 e 1.
Com essa matriz, ela é a menor complementar 1, 1. Com ela, eu calculo o seu determinante, e ao calcular o seu determinante, multiplico, né, aqui por menos 1 elevado a... O menor complementar é o determinante dessa matriz que sobra. Tá? O MC aqui é exatamente o determinante dessa matriz que sobra. Vamos fazendo e a gente vai vendo. Ó, pessoal, como eu havia dito aqui, então, para calcular o A11, eu vou usar no lugar do I e do J o 1 e o 1. Né? Então, menos 1 elevado a 1 mais 1 vezes o menor complementar 1, 1. Ok? Trocando em miúdos, o A11 aqui em questão é menos 1 elevado a 1 mais 1, então 2, certo? Vejam bem que eu estou usando barra aqui, né? E não colchete como está lá, tá? Barra significa o que mesmo? Lembram? Determinante. Então, eu estou falando do determinante dessa matriz. Professor, da onde que surgiu essa matriz? Essa matriz é o menor complementar 1, 1. Tá, mas da onde que ela surgiu? Ela surgiu quando eu tiro a linha 1 e a coluna 1, ou seja, me sobra aqui o 0, o 2, o 1 e o 1, o menor complementar. E aí, claro, eu vou calcular esse determinante. Como? dp menos ds e vou encontrar o valor do meu A11, ok? Dando continuidade, então, o menos 1 elevado ao quadrado dá 1, né? E aqui, diagonal principal, vai ser 0 vezes 1, que é 0, menos diagonal secundária. Diagonal secundária é 1 vezes 2, que é 2. Portanto, dentro desses colchetes aqui vai resultar 0 menos 2, que dá menos 2. E esse menos 2 vezes o 1 continua menos 2. Então, o meu Azão 1 é menos 2, beleza? Professor, então eu tenho que fazer todo esse cálculo para cada um dos elementos? O Azão 1, o Azão 2, o Azão 3? Exatamente, vai ser uma conta dessa, né, aqui, para cada um dos 9 elementos para que a gente encontre a matriz dos cofatores e, por sua vez, fazendo a transposta dela, a matriz adjunta da matriz A, beleza? Para o vídeo não ficar muito longo, né, eu acelerei o processo. Né? A gente calculou ali no slide anterior esse valor aqui, o menos 2, tá? Mas teria que ser feito o cálculo para cada um desses, como eu já disse. E aí os resultados deles já estão aqui, tá? Eu acelerei o processo. Então a minha matriz Azão barra, que é a matriz dos cofatores, né? Ela vai ser dada por esses valores. Ah, professor, como é que eu faço isso? Calculando para cada um aquele cálculo anterior que a gente fez para o Azão 1. Você vai fazer para o Azão 2, onde tem I valendo 1, onde tem I valerá 1 e onde tem J valerá 2. E vou tirar a primeira linha e a segunda coluna. A matriz que vai me sobrar lá, que é a matriz do menor complementar, é menos 1, 2, 1 e 1, ok? Porque eu vou tirar a primeira linha e a segunda coluna quando eu estiver falando do Azão 1, 2. E assim segue, tá? E aí vocês vão conseguir calcular cada um desses elementos. Sugiro, inclusive, que vocês refaçam o cálculo dessa matriz aqui para verificar como é que chega nesses valores. Ainda mais se você já tem os valores aqui, então é só fazer uma continha para conferir, né? Bom, a gente tinha a intenção de chegar nessa Azão barra para a gente encontrar a transposta dela, né? Porque a transposta dela, lembrando, era a adjunta. Então, a transposta dessa matriz aqui, lembrando, o que é transposta mesmo? A primeira linha vira a primeira coluna, a segunda linha vira a segunda coluna e a terceira linha vira, por sua vez, terceira coluna. Da mesma forma, se a gente pensar em colunas, a primeira coluna vira a primeira linha aqui, né, e vice-versa, tá? Então, essa matriz aqui é aquela matriz que a gente queria, a matriz adjunta de A, que na verdade é a transposta da matriz dos cofatores, né? E aí a gente pode seguir, então, agora aplicando na definição inicial. Bom, só relembrando, então, a gente encontrou esses dois elementos que a gente precisava, né? A gente encontrou o determinante da matriz A, primeiramente, verificamos que não era zero, portanto, a matriz A possui inversa, e agora a gente acaba de encontrar a matriz adjunta de A, que é a transposta da matriz dos cofatores, beleza? Com esses dois valores, 1 e a matriz menos 2, 1 e 4, 3, menos 2, menos 5, menos 1, 1 e 2, a gente aplica
naquela formulazinha para encontrar a inversa, beleza? Ou seja, a gente aplica diretamente nessa definição que a gente viu lá no início, que a inversa da matriz A ela é dada por 1 dividido pelo determinante de A vezes a adjunta de A. Isso implica que a matriz inversa de A é 1 dividido por 1. Esse 1 aqui é o determinante de A que a gente calculou lá no começo, vezes a adjunta de A. A adjunta de A é essa matriz que a gente acabou de encontrar, que é essa aqui. E aí, a gente faz essa continha aqui de 1 dividido por 1, que dá 1, e multiplica esse 1 por cada um dos elementos dessa matriz, né? Claro, professor, se aqui fosse 1 quarto, multiplicaria cada um dos elementos por 1 quarto. Se aqui fosse 1 meio, ou 1 dividido por meio, que vale 2 daí, né? Aí seria 2 multiplicando por cada um dos elementos. E assim por diante, tá? Então, o resultado que vai dar aqui, que é o resultado de 1 dividido pelo determinante de A, vai multiplicar cada um dos elementos. Beleza. Aqui facilitou a nossa vida porque deu 1, né? 1 dividido por 1, 1. E aí 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 3, 3 e assim por diante. Então, acabou coincidindo que a matriz inversa é a própria matriz adjunta. Isso por quê? Porque o determinante de A deu 1. E aí 1 dividido por 1 facilitou. Né? Então, se vocês quiserem, inclusive, confirmar se ela é mesmo, basta vocês multiplicarem a matriz A por essa matriz obtida. E o que a gente tem que encontrar como resultado é a matriz identidade de ordem 3, né? Aquela matriz 1, 0, 0, 0, 1 e 0 e 0, 0, 1. Esse é o resultado que a gente quer quer dizer, para que a matriz A elevado a menos 1 de fato seja a inversa de A, ela tem que atender essa propriedade, né? Porque A vezes A menos 1 resulta na inversa. Lembram disso, né? Bom, pessoal, em resumo, a aplicação com o determinante que a gente está vendo essa semana é exatamente isso que a gente acabou de fazer como exemplo 1. Como eu falei, o vídeo, para ser um pouquinho mais curto, não me estendi ali no cálculo de cada um dos cofatores, mas isso vocês tranquilamente podem fazer. E agora a ideia é que vocês façam alguns exercícios aqui no vídeo, tá? Futuramente eu posso estar pedindo esses exercícios para entrega, mas inicialmente eles estão para fixação do conteúdo mesmo. Então, determine a matriz inversa de A, se ela existir, né? Utilizando o conceito de determinante. E a matriz A é a matriz 1, 2, 3, 2, tá? Aí a mesma ideia que a gente acabou de fazer numa matriz 3x3, ela se aplica aqui, né? De maneira até bem mais fácil, porque quando a gente vem trabalhar com determinante de uma matriz 2x2, e a gente vai falar do cofator, a gente vai tirar a linha e a coluna, só vai sobrar um elemento. E lembrando, o determinante da matriz unitária é o próprio elemento que a matriz tem, né? Então é muito mais fácil de calcular, não precisa nem fazer dp e ds aqui, ele é bem direto. Claro, vai precisar fazer dp menos ds para ver se o determinante da matriz A não é zero, não é nulo, para que haja inversa, né? Se existir. Para haver inversa, o determinante não pode ser nulo. Encontrei inversa. Então, continuo as contas para calcular a matriz adjunta, né? Encontrar a matriz adjunta, depois fazer a multiplicação de 1 sobre o determinante de A vezes a matriz adjunta, que vai resultar na matriz inversa. Professor, eu fiz usando esse conceito, mas eu vi um macetinho de um vídeo lá da internet que funcionava muito bem, que era só inverter o sinal daqui, trocar não sei quem ali e dava tudo certo. Dava para matrizes 2x2, mas para matriz 3x3 já não vai funcionar esse macetinho mais. Então o conceito aqui de 1 sobre determinante de A vezes a matriz adjunta de A, ela vale para matriz de qualquer tamanho. Se você pegar uma matriz 10x10, ela vale. Obviamente que eu não vou passar aqui uma matriz 10x10, porque vocês vão levar um mês para calcular os determinantes associados, né? Mas ela vale para uma matriz 10x10, sem problema nenhum, a definição é a mesma. E vale para uma 2x2. Então, é o conceito mais ampliado do que simplesmente um macetinho da internet. Então, por isso, talvez até que alguns até podem ter feito uso desse conceito, mas sem saber muito do que se tratava, né? Vou deixar aí 4 exercícios, tá? O exercício 2 é o mesmo, tá? O enunciado dos 4 vai ser o mesmo. Só que a matriz ela é um pouquinho diferente. Continua sendo 2x2 e eu tenho alguns números diferentes, beleza?
Então, é essa matriz aí, ó, 1, 2, 2, 4. Fazer a inversa dela também. Pessoal, encontrando dificuldades na resolução disso, entre em contato, né? Vamos tentar afinar essas dificuldades que vão surgindo. A ideia é de colocar alguns exercícios exatamente nesse sentido, tá? De buscar que vocês se envolvam um pouquinho mais semanalmente, não só nas tarefas e tal. Apesar de que, como eu já disse, talvez em algum momento eu possa pedir isso como entrega, mas a ideia é que vocês vão se aproximando do conteúdo aos pouquinhos também, tá? E não só quando se cobra alguma atividade avaliativa. O exercício 3, por sua vez, né? Ele vai trazer uma matriz, o enunciado é o mesmo, mas ele vai trazer uma matriz 3 por 3. E o raciocínio é o mesmo. Primeiro calcula o determinante da matriz A, vê se ele não é zero. Se não for, continua. Se for zero, já responde que essa matriz não possui inversa, né? Como a gente já definiu ali no começo, né? Existe inversa se o determinante não for zero. Se for zero, não existe inversa. Existindo inversa, não sendo zero, aí faz as continhas para ver quanto que vai dar o determinante dessa, desculpe, a inversa dessa matriz, né? Calcular o determinante, depois calcular os cofatores para obter a matriz dos cofatores e, por sua vez, transpondo ela, fazendo a matriz adjunta e, por fim, multiplicando 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A, encontrando a matriz inversa de A. Lembrando, né, a matriz A é a matriz 3 por 3, obviamente a inversa de A também terá que ser do tamanho 3 por 3, e assim por diante. E a gente tem também aí um quarto exercício, muito similar, mudou alguns numerozinhos. Ah, professor, mas já ficou difícil, números grandes e sinais sem crise, tá? Depois até eu quero tratar com vocês uma regularidade aí que se obtém das duas últimas que eu estou propondo, tá? Mas é bem tranquilo de se fazer, né? Não tem nem fração inicialmente aqui, né? Obviamente, não tem fração nas matrizes que estão sendo postas, né? Isso tudo pode ser trabalhado também, tá? Nada impede de a gente trabalhar com matrizes com frações, com raízes e tal. Mas aqui nesses exemplos, exercícios, aí, enfim, né? Ficam aí na forma de números inteiros por enquanto. Beleza, pessoal? Por enquanto era isso. Façam os exercícios, encontrem as dúvidas de vocês, perguntem para tentar saná-las, né? Esse é o objetivo dos nossos encaminhamentos dados aqui. Beleza, pessoal? Até a próxima, então. Um abraço a todos. Até. Tchau, tchau.